Toca do Futebol, o primeiro programa sobre novos jogos e velhos confrontos da Copa do Mundo. Apresentando Alexandre Chada, o âncora. Cracaço de bola aposentado da Confraria dos Repugnantes e exímio conhecedor de Copas do Mundo. Jefferson Almeida, o comentarista traça e diretor do programa. Ele sabe mais sobre Copa do Mundo que o Google e bate um bolão, joga muito esse cara. Márcio Araújo, o comentarista sem noção, aquele que fala o que ninguém vê. E Daniel Vargas, o popular produção. Nós teremos um jogo que pouca gente conhece, pouca gente viu imagem, né? A não ser os eruditos, como o nosso amigo Jefferson, né? Estados Unidos e Inglaterra, Copa de 1950, a fatídica Copa de 50. Estados Unidos. Não era de futebol americano, era de soccer. Segunda Copa do Mundo que eles jogaram em 30, como a gente falou no programa passado. Inclusive você lembrou disso. Exatamente. Mas a sua esclerose múltipla impede que você, né? Mas Estados Unidos e Inglaterra na época não era como hoje, né? Diferente, completamente diferente o processo, mas esse jogo é histórico, inclusive virou filme, se não me engano. Era na Inglaterra, os americanos iam achar que tinham que chutar no Y. É aí que você se engana. Como assim? É aí que você se engana. A Inglaterra já pagava mico desde aquela época. Jefferson. E aí, como é que foi esse jogo da maldita ou bendita Copa de 50, dependendo de quem estiver assistindo? Se você for uruguaio, é bendita a Copa. Pois é, a Inglaterra, né, os inventores do futebol estavam jogando a sua primeira Copa do Mundo, porque eles não eram filiados à FIFA. Eles eram mentidos, né? A segunda Copa dos Estados Unidos era a primeira da Inglaterra. A Inglaterra era mentidinha. A Inglaterra era os donos do futebol. Nós inventamos, a gente não se mistura com a gentalha. Eles estrearam nessa Copa, né? O primeiro jogo da Inglaterra foi vencendo o Chile. E os Estados Unidos já tinha estreado contra a Espanha. A Inglaterra venceu o Chile e a Espanha venceu os Estados Unidos. Era um grupo de 4. A Espanha é favorito. Os dois eram favoritos. A Espanha, né, que era uma seleção que já tinha uma certa tradição na Europa, e a Inglaterra, né, que era novidade, né, mesmo sendo a primeira vez, era favorita. Os caras inventaram futebol, tinha que ser favorito, né? Imagina se não. Mas jogaram no Urubu Stadium? Aonde? No Urubu Stadium. Não, que Urubu Stadium? Maracanã, pô. O Maracanã é nosso. Não começa. Não, imagina se um jogo dessa envergadura seria no Maracanã. Pois é, esse jogo foi no estádio Independência, em Minas Gerais. Naquela época não tinha o Mineirão, né? Não, então, estádio Independência. Era o Mineirinho. Possível. Era toca do coelho, era o coelho aqui. Mineirinho, rapaz, é o refrigerante de chapéu de couro. Mas vai. Pois é, e criou-se um tabu esse jogo, né? Porque Inglaterra e Estados Unidos se enfrentaram, né, 60 anos depois, numa Copa do Mundo, e o tabu está estabelecido, né? Já no outro contexto. A Inglaterra não ganha dos Estados Unidos em Copa do Mundo. Bom, a Inglaterra não ganha de ninguém nessa verdade. Na Copa de 2010, que empataram em 1-1, um frangaço do goleiro da Inglaterra. Foi mesmo, isso mesmo. Então, 2 jogos, então, enquanto. Muito se falou, né, nessa época dessa Copa, né, na Copa mais recente, justamente na Copa de 50, como que aconteceu aquela zebra da Inglaterra ser derrotada pelos time amador, né? Completamente amador. Inclusive, isso, no filme que conta a história desse jogo, eles falam muito disso. Foi um feito para os Estados Unidos, que ninguém acreditava naquela vitória, e os caras conseguiram ganhar 1-0 contra a poderosa Inglaterra. Seria, sei lá, um time amador ganhando uma seleção da NBA. Seria tipo o Atlético Paranaense ganhar do Flamengo. Coisa que jamais aconteceria. Isso era tipo um estudante de história com um congresso, apresentando trabalho no Ceará e fica lá assistindo o congresso. Imagina, Flamengo de Santo André, por exemplo.
Vamos supor que acontecesse, né? Mas imagina isso, Fluminense e Paulista. do Jundiaí, que acho que nem existe mais, inclusive. Existe na 4ª divisão. Tem? Continua? Pois é. Tá, os Estados Unidos não é. Como disse o brilhante André Rizek, antes de 2019, o Flamengo era a Inglaterra da Libertadores, pois a Inglaterra é o Flamengo da Copa do Mundo. Inglaterra é Inglaterra, né? Inglaterra, como diria um amigo meu, é um blefe. Inglaterra é um blefe, tá? Blefe. É o grande que não ganha nada. Né? Sacaria agora? Pra ganhar, foi daquele jeito, né? O único título da Inglaterra, aliás, é o único, de tudo. Nada, nem de euro. Não ganha euro, não ganha a Olimpíada, não ganha Copa, não ganha nada. Não Ganharam a Copa de 66. É verdade, Grã-Bretanha. É verdade. Ganharam a Copa de 66, metendo a mão, se não me engano, a Alemanha no final, não foi? A Alemanha meteu a mão na Argentina. Foi tipo a Copa João Avelange em 2000, onde um time grande aqui no Brasil, meteu a mão no pequeno e simpático São Caetano. Eu não sei por que meteu a mão, teve um gol roubado lá, mas não vamos conversar lá. Hoje não é futebol do piniquim, Copa do Mundo. Hoje a bola fala inglês. É coisa de Inglaterra. Coisa de gente Agora, grande. uma coisa interessante que o nosso enciclopédia aqui falou, não é Inglaterra. Aliás, é Inglaterra, não é Grã-Bretanha. O Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte joga juntas as Olimpíadas para poder ganhar um número de medalhas, mas na Copa do Mundo, cada país, ou não sei nem se a gente chama de país, né? Cada integrante do Reino Unido joga separado. Na Copa do Mundo, por exemplo, a gente vai ter a poderosa seleção do país de Gales. O país de Gales. A Escócia joga, né? Copa do Mundo. O Brasil já enfrentou a Escócia mais de uma vez, né? Você tem aí O Brasil já jogou com o país de Gales, já jogou com a Irlanda. já jogou, mas o Brasil já jogou com todo mundo. Com a Grã-Bretanha toda. E na Olimpíada eles realmente jogam juntos, nos outros eventos eles jogam separados e mesmo assim não ganham porra nenhuma. Né? Não E a ganham Irlanda nada. do Norte não fica na Grã-Bretanha. A Irlanda do Norte não. A Escócia, Gales, a Inglaterra e os Beatles. A Irlanda do Norte não, tem uma questão política. Aliás, por falar em questão política, a Copa de 50, a gente já falou sobre isso em outro programa, mas reforçando para quem ainda não viu, né, o outro programa, espero que tenha visto, a Copa de 50 é uma Copa pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, Europa no bagaço da laranja, né, tendo que se reconstruir, e o Brasil, país vencedor da guerra, está pensando o quê? A Alemanha ganhou de 7-1, mas nós ganhamos 2 guerras mundiais. Chupa a Alemanha, tá? E a gente sediou, né, a Copa, o Brasil estava pelo ranço, né, criando um ranço com a Argentina. Estão discordando que houve 2 guerras mundiais. Não aconteceu um bombardeio em Sydney, não jogaram uma bomba em São Paulo, no Parque Antártico, não caiu. Não vai. Não houver Antarctic African War, foi a Segunda Guerra Europeia. Ele tá maluco, rapaz. A guerra foi no Pacífico, foi no norte da África, e aí? Não vai. Chumbo do soldado, Entendeu? Guerra Europeia. Bom, Jefferson, a Copa de 50 foi no Brasil, né? Se foi no Brasil, era para ter sido na Argentina. Isso eu não sabia. Os argentinos na Argentina, eles boicotaram a Copa aqui no Brasil. Ataque de pelanca. Era para ter sido jogado na Argentina, né? Antes da guerra, né? Era essa sim, é porque teve que interromper de 42, então. Copa de 42. E justamente a Copa dos anos 40, né? Que a Argentina tinha um super time, né? São as 2 Copas que a geração da Argentina, né, chora até hoje por não ter jogado a Copa, né? Se eles tivessem jogado a Copa. Mas em 50 a seleção deles era forte? Ainda era forte, tinha o River Plate, La Máquina. Né? Você sabe dizer por que a FIFA mudou a sede? Foram razões políticas, né? A questão do próprio Brasil, né? A construção do Maracanã, aquela pressão. O Brasil tinha participado da guerra ao lado dos aliados, né? Participou efetivamente, e além do mais, é um país que já estava com toda uma infraestrutura pronta, né? Teoricamente sediado. E essa reclamação da Argentina já vinha de antes, porque na verdade era para ter sido a Copa de 30 no Uruguai, 34 na Itália e 38 na Argentina. Mas aí pularam. Mudaram para a França.
Isso aí. Aí a Argentina não quis fazer a Copa, né? Boicotou a Copa e, pelas razões, né, juntando o útil ao político, foi feito aqui no Brasil. E isso poderia ter mudado tudo, né? Sim, né? Que a Argentina era uma força. Na verdade, as duas grandes forças da América do Sul, na época, Uruguai e Argentina. Era Uruguai e Argentina. O Brasil já estava despontando, né? O Brasil os dois maiores ganhadores da Copa América, né? O Brasil só ganhava a Copa América quando jogava em casa. Aliás, essa Copa de 50 é a primeira que o Brasil entra realmente com, né, um staff de querer ganhar, assim, favorito, eles favoritos. O Brasil, a última Copa tinha sido há 12 anos atrás, né? Sim. 50, o Brasil fez um excelente papel. Foi a primeira Copa que realmente o Brasil participou bem, foi em 38. Que o Leônidas, né, arrebentou no foi artilheiro, o Brasil terminou em terceiro lugar. Teve aquele lance lá do Domingos da Guia, que ele agarrou lá o... Exatamente. Mas o Brasil fez um excelente papel naquela Copa de 38, né, quando pela primeira vez conseguiu montar um time forte, competitivo, sem motivos políticos de convocação, porque que era sempre Rio e São Paulo. Em 30 só foram jogadores do Rio, por briga com a Federação Paulista. Em 34 era a questão do profissionalismo, né? Em 33 foi introduzido o profissionalismo no futebol, mas só podia ter jogadores amadores. Então foi para o time inteiro do Botafogo e jogadores contratados lá pela CBD na época, que eles já eram times profissionais, não podiam estar vinculados a times profissionais naquela guerra. O Brasil só jogou um jogo em 34, perdeu para a Espanha. E em 38, sim, que o Brasil conseguiu finalmente ter um time, né, equilibrado, com os melhores jogadores. Uma seleção com cara de seleção. Uma Copa do Mundo teve o primeiro gol de bicicleta. 38, gol do Leônidas da Silva. Por que 38? Primeiro gol de bicicleta? Então a gente tirou essa ideia. Uma figurinha da Copa da Espanha, falei, não, o Leônidas inventou a bicicleta, não a Copa. Não gol de bicicleta, não. Corta, Jefferson. Corta o... Vai a menção honrosa, que Leônidas, que foi o destaque do Brasil na Copa de de chocolate, né? O diamante. Diamante mesmo. Segundo meu pai, meu falecido pai, o Leônidas botava o pé no bolso, aí tem aquela discussão eterna, que o Leônidas não teve televisão, não teve nada. O Leônidas foi o comentarista da Copa de 70. Olha, quanto foi esse jogo, Jefferson, esse poderoso clássico imperialista, digamos assim? Não, na verdade não era um clássico, né? Era uma seleção grande e uma seleção pequena. Não, clássico. Nós vamos ver aí. Imperialista, entre o império que decaía e o império que surgia. Clássico deveria ser um clássico na geopolítica mundial, mas não era um clássico. Você, meu amigo, você vai se surpreender com esse resultado. Entendeu? Você vai passar a respeitar mais a América, né? Os Estados Unidos da América e seu escrete poderoso, entendeu? Porque o que vale é a vontade deles. Vamos ao jogo, Estava pensando aqui, vocês falaram em tempo, né? O Uruguai ganhou a Copa de 50. Sim, ganhou a Copa de 50. Mas se não tivesse havido a cisão alguns séculos antes, se a província cisplatina tivesse ficado agregada ao Brasil. O Brasil era heptacampeão. E bicampeão olímpico. Aliás, binaltri, né? Se a FIFA não tivesse mantido a Copa na Argentina, não tivesse transferido a Copa do Brasil para o Brasil, nós mandamos meia dúzia de soldados em 2 combis de Fusca lutar em algum paraíso aqui no Mediterrâneo, essa Copa seria na Argentina. Sim. E nós não teríamos o quê? Nós não teríamos o Maracanã. Sim, seria bom isso, né? Que o Maracanã, vou te dizer, ele tem uma mística, mas olha, é aquele estádio que, sei lá, não deu muito, né, pro Brasil, né? Mas o Mineirão também não. O Mineirão conseguiu superar o Maracanã, fez de tudo para superar e conseguiu em 2014, show de bola. Acho que o Maracanã foi o palco da maior tragédia e o Mineirão a maior vergonha da história do futebol, né? Não vai ter. Se jogasse, sei lá, Gana e Alemanha, Gana ia dar porrada no meio do jogo, não ia deixar os caras ganharem de 7-1, mas porque o Filipão, deixa eu ficar quieto que eu não boto o Filipão. E esse programa está fazendo sucesso. Pô, já tem mensagem? Os nossos, eu não sei, esqueci de novo. São os nossos internautas. Nossos internautas estão aqui. Você atualiza, cara. Mentirinha, o Little Boy do Granja Luz, que é mentirinha, perna curta. Pequenininho, né? Aqui como está enxergando,
Mentirinha, o terror do Grajaú, está perguntando pro Jefferson. O Mentirinha está perguntando aqui se a fórmula da Copa de 50 foi a mesma das Copas anteriores. Jefferson, quantas seleções disputaram essa Copa? Teve novidade? Teve alguma diferença? Teve bastante diferença. As Copas anteriores? Mentirinha, escuta e aprende, hein? Teve bastante diferença. Foram 13 seleções. 13? Primeiro sugestivo, mas como é que eles fizeram uma forma de 13? Foi parecida com a primeira Copa. Dividida Dividida em grupos, diferente das Copas de 34 e 38. Que era mata-mata. Que era mata-mata porque tinha 16. Né? Com exceção da Copa de 34, que foram 15. Sim. O que uma apurou. Eram 12, esqueceram que tinha mais 7, que ficou 13, né? Não. Foram países que acabaram abrindo mão de participar. Aquele disputaram a eliminatória. Teve dificuldade. Muitos países se reconstruindo, inclusive, né? A Alemanha não pôde jogar, não jogou na Copa. E teve um grupo, por exemplo, do Uruguai, que era só Uruguai e Bolívia. Olha que só teve o jogo, né? Foi o Uruguai 8-0. Por isso que tinha 13, então. Tinha 2 grupos de 4 e tinha um grupo com 3. Os 2 grupos de 4 eram, curiosamente, o grupo do Brasil e o grupo esse grupo aí da Inglaterra, Espanha, Chile e Estados Unidos. Bom, que zona, né? 2 grupos de 4, um grupo de 3 e um grupo de 2. Muito bom. E igual a Copa de 30, só os campeões de cada grupo passavam, mas aí diferente de 30, né? Aí está a diferença de 30, a segunda fase não era mata-mata. Em 30 passavam os campeões de cada grupo, tinha semifinal e final. Em 50 foi a única vez na história das Copas em que as finais foram através de um quadrangular. Inclusive, poderia não ter tido. Não teve jogo final. Poderia não ter tido. Brasil e Uruguai não foi o último jogo. Calhou, deu sorte dos dois estarem disputando o título, mas poderia não ser. Pois por isso que o Brasil jogou pelo empate. Porque o Uruguai tinha empatado o jogo, o Brasil tinha ganho dos dois, 6-1, 7-1. Lembrando que na época não tinha 3 pontos, era 2. Era 2 pontos, o Uruguai ganhou o jogo, empatou o outro e precisava vencer o Brasil. 2 pontos. 2 pontos, não? 3 pontos? 2 pontos. Então você veio dizer que não tinha 11 no banco de reservas. É óbvio, não. A Copa de 50 foi a primeira vez que teve numeração de camisa. Isso aí, não tinha banco de reserva? Não tinha nem cartão. Por isso o banco de reserva foi feito depois, foi escavado dentro do campo, né? Porque não tinha espaço, não tiveram que fazer aquele buraco, aquela trincheira para colocar o banco de reservas. Interessante. Ferreirinha, que pergunta excelente. Ó, esse cara aqui é a cultura viva do futebol. O que eu falo, cresça e apareça, né? Bom, agora vamos pro jogo, que é um jogo que interessa pra gente, um clássico, né? Estados Unidos tem mais imagens aqui, não é nada muito sofisticado, não é mesmo? Pois é uma imagem meio, né? Meio assim, peculiar, né? Mas é o que a gente conseguiu, é o que vocês vão ver, é o que a gente vai acompanhar aqui e comentar. E vale a pena ver. Vale a pena ver pela primeira vez. Se quiser, veja o filme. Tem um filme sobre esse jogo, como eu já falei, muito bom. Né? Que aliás eu não vi, mas me disseram que é muito bom. Qual é o nome do filme? Não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia, é um ótimo título. Eles gravaram aqui, inclusive, no Brasil, esse filme. É um jogo que realmente marcou. Vamos lá. Imagens reais, hein? Imagens reais. Não é mentira, hein, mentirinha? Imagens reais, hein? Estádio de Independência. É a sede do campo do América de Minas, que na época era o gigante lá, né, de Minas Gerais. É ou não é? Coelhão do mal, América de Minas. Coelhão, símbolo do América. Mas esse aqui é rubro-negro. O escudo da Ponte Preta ali, na entrada do estádio. Ó, o England Team, né? É vídeo ou é foto? Tem foto, tem imagem, tem foto e relaxa, entendeu? Aí os dois times, olha aí os Estados Unidos, olha o uniforme dele, vai igual do Vasco. Por isso foi gravado em São Januário, entendeu? Aliás, o uniforme é bem legal, diferente. Olha, que show de bola. Olha lá a numeração que eu falei. Inglaterra de camisa azul. É curioso, né, ver o uniforme dos caras. Olha o uniforme da Inglaterra, parece que o cara, sei lá, o calção. O calção é igual de hoje em dia, né? É centro-peito. Porque o calção foi encurtando e hoje em dia cresceu de novo, né? Olha só o público, o povão no estádio. Olha aí. Olha que imagem linda, né? Encerração, né? É, né? Mas isso não é em Caxias do Sul, não, mas
O cara filmou isso da onde? Do céu, né, cara? Pô, isso não é filmado dos Estados. Aquilo ali é um morro, não tinha arquibancada, o pessoal... Olha o goleiro dos Estados Unidos defendendo. É muito interessante, né, ver como é que as coisas eram completamente... Ah, peladão, hein? Nossa, eita! Falou uma jogada erótica. Ah, essa imagem é melhor, né? Coisa horrorosa. As fotos são bonitas. As fotos conseguem ser tratadas, né? Tem que dizer, parece que são de outro lugar. E ó, um americano morrendo, inclusive, né? Ele bateu com a cabeça na trave e morreu. Uma coisa interessante que eu acabei de notar nessa foto é que essa trave parece ser cilíndrica. A trave do Maracanã ela era sólido, não, retângulo, né? Eu esqueci o nome desse. Era retangular, É retangular, isso. Então você não tinha padrão nem nas balizas. Nessa época não tinha padrão FIFA, aliás, nem tinha FIFA, né? Como assim não tinha FIFA? Não tinha FIFA nessa época, né? Não tinha FIFA o videogame. É. Mas a FIFA acho que era diferente. Depois ela se profissionalizou, né? Foi com o João Avelange. E por debaixo das pernas ali. Joe Gattis. Haitiano naturalizado que fez o gol. É bem a cara dos Estados Unidos, né? É um cruzamento que veio da direita e ele completou. De olha a galera vibrando bonito com o gol da haitiano. Gol de peixinho. E os Estados Unidos, assim, você vê como o time, assim, é bem a cara dos Estados Unidos, né? Ou seja, imigrantes, pessoas que é o americano mesmo típico, né? Você vê nativo, não dá bola. O goleiro, né? O cara tem intimidade, parece que ele está segurando a bola de futebol americano lá quando ele faz isso. Sim. E aí o estádio, né? Como ele era, mas estava lotado, né? Sucesso a Copa aí. Tem lugar, mas não tem lugar vazio lá não, hein? Ó, lotado. Essa imagem está tratada, ainda dá para ver que é uma arquibancada. As outras imagens parecem que estão em cima do morro. O goleiro americano, O interessante jogar com a mão realmente. Na Olimpíada de 84, o time americano ele não tinha um americano, não tinha um estadunidense. Os 11 titulares eram Filhos de imigrantes. Mas esse jogo, eles ganharam 1 a 0 com um gol de um egípcio. Mas a seleção, né, americana que jogou essas primeiras Copas não fugia essa regra. Até hoje, né? Os Estados Unidos estão tentando, digamos, popularizar o futebol, mas é difícil, né? A tristeza do goleiro inglês tomando o gol de um jogador amador dos Estados Unidos, né? Você já imaginou? Os caras chegaram cheios de pompa lá na Copa, né? Eles são os picas da galáxia. Aí chega lá e perde os Estados Unidos. Time que reuniu ali os caras ali na rua e foram jogar. Rapaz, jogador e jogador. Entendeu? Imagina. E por isso que esse jogo virou filme, né? Porque, aliás, já vou recordar o nome desse filme. Mas virou um filme muito bom. Aqui nos créditos, depois vai aparecer o nome do filme, tá? Pra você, porque aqui eu esqueci o nome, mas vai aparecer o nome desse filme. Pra você poder assistir em casa. Filmado aqui no Brasil, em São Januário. Olha o goleiro, Franco Borda, o goleiro que fechou o gol aí. Não tinha O goleiro está sendo carregado? Sim, ele agarrou muito. Você viu as poucas Mas imagens? não é gol. Quem tem que ser carregado é o cara que fez o gol. Olha o John Souza. Esse fez gol, né? Aí você vê que ele. O haitiano. Um é completamente diferente do outro, né? E olha só a tristeza desses narradores. Empolgação baiquiana. E a perplexidade também, né? Com certeza são ingleses, né? Essa aí foi a primeira grande zebra aí da história da A história foi retratada no cinema através do filme. Agora sim o filme vai aparecer. Olha aí! O jogo de nossas vidas. O jogo de nossas vidas. Filmado aqui no Brasil, repito. The Game of... E aqui a tradução é Duelo dos Campeões, ou seja, pra quê, né? Duelo de campeões. Olha aí o uniforme. Os brasileiros foram campeões de alguma coisa? Pô, mas é bonito esse uniforme, eu gostei. De repente. Podia voltar, né, a ser esse uniforme. Nossa, bem mais legal do que os atuais. Eu pedi desculpa a todos por essas imagens horrorosas. Mas branco, mas são imagens históricas, né? A história é feita às vezes dessa. E do blog do Gaúcho do Esporte, que nós não conhecemos, mas nós agradecemos. Nós agradecemos ao Gaúcho do Esporte pelo USA! E agora, o desafio, como reproduzir esse gol, que aliás eu não tenho a menor ideia de como foi, eu sei que foi de peixinho, né, pelo que foi falado. Cruzamento da direita. Então tem que ser um
Um chute direto. Tipo o Bento Fonseca. Entendi. Ah, foi no canto, foi no ângulo, cobriu o goleiro. Foi no canto. Então vai ser uma reprodução tipo o gol do Uruguai, né? Esse Contra a Coreia do Sul. Esse gol ficou bem claro aí nas nossas imagens. Você não viu a bola entrando rasteirinho. Ele nunca vê a bola entrando, né? Quem tá de baixo não vai fazer. Não, o gol não passou, só passou a bola entrando. No fundo Essas piadas não cabem mais hoje em dia, companheiro. É o que eu falei nada, falei que você não viu a bola entrando porque você estava de costas, só isso. Mas, agora, o desafio. Pronto, agora. Boa noite. Eu sou o Mocho Real, o Zacolhão. Eu olho aqui do alto e vou apresentar agora o quadro que todo mundo espera. O desafio da reprodução dos gols da Copa do Mundo. Boa noite. Ih, rapaz, ele vai fazer de novo. Toca do Olha futebol. que cara inconveniente. Toca do futebol. Que isso, de primeira? Toca do Que futebol. isso, ele é o número 1. Toca do futebol.